Olá, pecadores, pecadores da congregação que estão no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores, CCBistas. Olha, eu vou traduzir umas coisas aqui, para quem quer. Sabe quando o apóstolo Paulo falou dos... O apóstolo Paulo, ele pegou alguns exemplos do Velho Testamento e aí escreveu lá. Só que ele escreveu só as manchetes. Ele não especificou, ele não detalhou, porque numa carta não tem como fazer isso. Eu vou tirar aqui um exemplo para você. Vou te dar um exemplo aqui, ou dois, ou sei lá quantos, de gente que presta, de homem de Deus que tem valor e de vagabundo, sem vergonha, mentiroso, hipócrita, demagogo e etc, etc. Vou te dar um exemplo aqui de homem de valor que fizeram a vontade de Deus e se deram bem. E de vagabundo que foi infiel e se lascou. Olha aqui, ó. Joás dá ordens para consertar o templo. Joás, um cara que reinou sobre a guarda, sobre a direção de um homem de Deus, de um sujeito chamado Joiada. Ele era perito na palavra do Senhor, perito na lei, perito na Bíblia, perito na lei do Senhor. E aí Joás se deu bem. Olha aqui, ó. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. 7 anos, moleque, criança, não sabe nem falar direito. E ele sentou no trono, por quê? Porque era de direito dele reinar. E ele tinha fugido de uma conspiração de uma maluca lá chamada Atalha. E ele escapou da conspiração, porque ele foi o último. E esse povo, eu estou falando isso aqui, é povo de Deus isso aqui. Não é de outras nações, não, é povo do Senhor. Então esse Joás, ele tinha escapado de uma chacina, que mataram todo mundo da família dele, só ele que escapou. E aí ele foi declarado rei, porque tinha que ter um rei. E aí, com 7 anos de idade, ele começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o guiou. Porque o Joiada, ele não foi só sacerdote, ele foi rei também, porque ele reinou. Ele que reinou, porque o moleque tinha 7 anos de idade. E o Joiada, que foi o tutor dele. E aí o Joiada foi um sacerdote rei, sabe? E o Joiada reinou. Na verdade, que não foi o Joás, e o Joiada era o tutor dele. E aí, claro que ele tinha que reinar. Só que o Joiada era homem de Deus, rapaz. Era homem valoroso, homem de caráter, homem fiel na lei, homem justo. Pega aqui um exemplo de homem justo e vê que ele se dá bem. Pega o exemplo de um vagabundo, de um canalha, e vê que ele vai se dar mal. Rapaz, isso aqui está para quê? Como disse o apóstolo Paulo, lá nos exemplos de fé tirados do Velho Testamento, isso aqui é para ensino, para você se espelhar em homens de valor. Homens de valor. Porque na vida tem gente que tem preço, mas não tem valor. Cuidado com gente que tem preço. Gente que tem preço, ele se prevarica até por um almoço, pelo churrasco na tarde de domingo, pelo churrasco no sábado à noite, numa tarde de domingo à noite, enfim, pelo churrasco no feriado. Homem de valor não se corrompe por nada, absolutamente nada. Ele é reto, ele é fiel, ele é leal. Ele não muda conforme a ventania. Ele é firme. Ele não se corrompe.
absolutamente não se corrompe por nada, nem por carro, nem por casa própria, nem por sítio. Ele não é um Geazi. Não adianta você chegar com um saco de dinheiro para ele, ou um convite, ou batendo nas costas, recebendo convite. Não, meu amigo, ele é incorruptível. Como disse o apóstolo Paulo, homem incorruptível. Homem que não ama o dinheiro, não anda a peita, não ama a propina, não ama o suborno, não ama dinheiro. Ele precisa de dinheiro para viver, mas ele não ama o dinheiro. Ele não se corrompe, ele não se dobra. Nem para o cargo vagabundo, nem para o tapinha, nem para o churrasco, nem para convite, nem para peste nenhuma. Ele é gente que presta. Por isso que ele é homem de Deus. Por isso que ele se dá bem. Já vagabundo é o contrário. Qualquer coisinha ele está abrindo as pernas. Só que o final dele é que nem Judas. É pendurado numa corda debaixo da figueira. Sabe? Então Joiada era sacerdote e homem de valor. Ele governou o rei. E quando ele governou o rei, todo mundo que viveu no tempo do Joiada se deu bem. Já depois do Joiada, a coisa começou a desandar. Porque o pecado é assim. Se você fizer o que é reto perante os olhos do Senhor, como está escrito, se você se fizer reto, você vai bem. Se você for infiel, você vai se lascar. Foi assim ontem. Lá, antigamente, é assim hoje e vai ser assim no futuro. Não tem essa de Jesus Cristinho morrer lá no duro madeiro da cruz e achar que você pode deitar e rolar, não, cabaço. Não tem essa de Jesus Cristinho aqui, não. Jesus Cristinho não veio fazer essa firula, não, na lei. Ele veio fazer cumprir a lei. Ele próprio cumpriu a lei. E agora, vagabundo aí, Jesus Cristinho, acha que pode deitar e rolar, sabe porque o Jesus Cristinho lá morreu. Não, vai se lascar. E feijoada, o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Joás fez o que era reto. Aqui está Joás fez o que era reto porque estava sob a tutela de Joiada. Então, durante o tempo que Joiada viveu, a terra de Israel, de Judá, de Jerusalém, foi maravilha para morar, para viver, porque havia justiça. Ali estava Joiada, o sumo sacerdote, aquele que olhava pela lei do Senhor e julgava. Aquele que dizia, no tempo de Joiada, se você fosse ser julgado uma causa por Joiada, ele não olhava para sua cara se você era banqueiro, se você era um rei do gado, se você era rico, se você era pobre. Você não olhava para a cara, eu não queria saber da cara do cara. Você está certo? Você está certo. Você tá errado? Você está errado. Não tem, mas eu sou isso. Não, foda-se você. Você está errado, meu filho. Cala a boca. Qual é o seu castigo? 50 chapuletas na orelha. Era 50 chapuletas que você tomava na orelha. Qual é o seu castigo? 50 tapas no pé do ouvido. 50 mesmo, não tem não. Joiada falou, é assim mesmo. Ele não botava a mão na cabeça de ninguém. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Porque pessoa justa é assim. Tá errado, tá errado. É pecador, é pecador. Pecou, pecou. Não tem essa da cara do cara. Você está inscrito aqui no meu canal. Você manda um pix. Você dá mais coleta. Você me convida. Vai se lascar, rapaz. Isso é coisa de vagabundo. Homem de Deus não faz isso, não. Então, todos os dias que o sacerdote... todos os dias em que o sacerdote Joiada governou Joiás, reinou em nome dele, a terra de Judá e Jerusalém foi a maravilha. Aqui, ó. E aí... o Joiás cresceu, Joiada tomou mulheres para ele, gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disto que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Renovar porque Joiás pegou um reino cheio de idolatria, cheio de pecado, cheio de sacanagem, sabe? E aí foi renovar, foi botar as coisas em ordem. Renovar é botar a coisa em ordem. E aí renovou. Aí juntou, pois, os sacerdotes, os levitas, aí foi. Aí eu vou aqui mais para frente. Ó. E depois, envelheceu Joiada. E aqui passou o reino e envelheceu Joiada. E morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu.
Joiada, naquele tempo, viveu 130 anos. Você vê os vagabundos aí, quando chega em 60 anos já estão podre, mas podre. E ainda chega com 60, 70 anos, alguns 80, mas chega mesmo só para dizer que está vivo, só para ficar na estatística do IBGE, porque já estão podre, eles não conseguem fazer nada. Joiada, ele viveu 130 anos. Quem viveu no tempo do Joiada, viveu bem, viveu numa terra de retidão, numa terra de paz, numa terra que se praticava a equidade, porque o rei era governado por Joiada, um homem perito na lei do Senhor e que praticava a justiça. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, de Jerusalém, com os reis. Joiada era sumo sacerdote, não era rei. E aí foi sepultado como rei. Igual um sujeito que eu conheço aí, que se chama Jesus Cristo, que também foi sepultado como rei. Já ouviu falar? Não é o Jesus Cristinho vagabundo, não. É o Senhor Jesus, que ele é sacerdote e morreu como rei. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem. Porque tinha feito bem em Israel. Você entendeu para que serve a lei? Não, você entendeu para que serve a lei do Senhor? Hã? A lei serve para você ser um sujeito que preste. Porque se você não andar na lei do Senhor, nos estatutos, nos mandamentos, na doutrina do Senhor, a doutrina verdadeira, não é essa bosta que você está vendo aí atrás. Se você não andar na lei, você está perdendo seu tempo, você é um babaca, você é um demagogo sem vergonha. Se será isso? Porque você é só um blá 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 blá, meu Jesus Cristinho. Mas na verdade você não presta. Então, você só vai fazer bem com a lei, com a doutrina do Senhor Jesus. Porque para isso serve a doutrina do Senhor, para isso serve a lei, para te guiar no caminho da retidão. Porque a lei é justa, a lei é boa. Na lei, não é que nesses vigaristas ficam dizendo que no tempo do Velho Testamento é só sangue, o Senhor Deus era sanguinário, só tem sangue. Não, a lei é boa, a lei é misericórdia. É que gente corrupta e vagabunda não sabe usar. Ou quando sabe, mas aí vem o presente, vem a propina, vem a corrupção, aí ele torce a lei. Mas a lei é boa. Então, como Joiada era um homem de visões de Deus, de entendimento da lei, do conhecimento, porque como o Senhor Jesus disse, que o conhecimento te liberta. Liberta de quê? Do pecado. O conhecimento da lei te ensina a discernir o que é justo do que é injusto, do que é ímpio, do que é reto, do que é torto. A lei te ensina isso. Então, e o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito o bem em Israel. Para você fazer o bem, você tem que saber da lei, porque a lei serve para isso, para mostrar o que é crime e o que não é, o que é pecado e o que não é. Para isso serve a lei. Sem lei não há pecado. Já que não tem nada para te acusar, então todo mundo faz e acontece e pronto. Mas a lei vem para dizer que você está pecando, para dizer que você é hipócrita, mentiroso, criminoso, pecador, desgraçado, filho da puta e assim, etc. A lei serve para mostrar as coisas, para iluminar as coisas. A lei vem para regular, para ter uma boa convivência, para se mostrar para mostrar você fazer o bem e o mal. O bem, ou se não fizer o bem, você vai para o mal. Então, o sacerdote Joiada, ele tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. E o sepultaram na cidade de Davi,
com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Feito bem em Israel para com Deus e a sua casa. O que quer dizer aqui Deus e a sua casa? A casa é a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? O povo de Deus. Todo o povo de Deus é a casa. Sabe? Então a casa de Deus é o povo de Deus. Aquele povo que saiu da terra do Egito. Aquele povo que entrou na terra de Israel. Ali era a casa de Deus. Não a merda do templo. Essa merda de templo não quer dizer nada. Isso aqui é só um local físico para se juntar e blá 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 blá. Isso se Deus escolher o lugar. Sabe? Não fazer em todo lugar, fazer um boteco lá, uma casinha lá de oração e dizer que é casa de Deus. Não. Então a casa de Deus é o povo dele. Então o Joiada fez bem a Israel e a casa de Deus. Fez bem para o Senhor. E aí viveu 130 anos. Agora escuta aqui. Porém, olha aqui, vê só. Porém, exemplos que você tem que tomar para quem fez o bem e se deu bem e fez bem para o Senhor, é lógico que o Senhor retribuiu. E exemplos do cara que depois virou a casaca, foi infiel depois da morte do sacerdote, aí vai aqui o Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Esses príncipes aqui, é aqueles que veio depois, se prostrou perante o rei e foi bajular, e foi lamber. Porque eles viram que com Joiada eles não conseguiam nada. Eles não floresceram com Joiada. Porque assim como Joiada governou o rei, eles também, esses príncipes aqui, vieram para manipular o rei. Porque o rei era fraco. O rei, ele não era apto para reinar. Sabe? Então, aí depois da morte, aí esses príncipes veio e disseram: Joiada governou lá, nós também vamos governar esse cara aí. Nós vamos dar os pitacos aqui e nós vamos influenciar as decisões do rei aí. E aí vamos influenciar para nós. Então esses príncipes aqui foram fazer um jantar entre eles e combinar umas coisas, que nem os caras que você conhece aí, sabe? Lá nas casas, jantaram lá, foram fazer uma reuniãozinha secreta, aí foram se juntar para ir lá conversar com o rei. E aí eles também queriam manipular o rei, porque eles achavam que Joiada estava manipulando o rei. Só que Joiada era pela vontade de Deus, era sob a guia do Senhor. Só que esses príncipes, eles foram lá e bajularam o rei, e blá blá blá, e influenciaram o rei. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E aí, meu amigo, já era. E o rei os ouviu os conselhos, os pecados dos caras. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque, os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Para o Senhor, culpado é culpado. Se você não andar com ele, é culpado, é infiel. E aí o Joiás foi e fez o que os príncipes aconselharam. E aí, isso aqui são exemplos para você não fazer. E aí, porém, enviou profetas entre eles, porém o Senhor mandou profetas para os fazer tornar ao Senhor. Tornar é fazer como estavam fazendo com o sacerdote Joiada. Voltar atrás. Sabe? Voltar atrás. Mas eles não deram ouvidos. Não. O pecador... Não, velho. O pecador, ele já era. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. O Espírito impulsionou Zacarias. Aí Zacarias foi lá dar uma comida de rabo,
Zacarias, esse sacerdote aqui, Zacarias, era filho do Joiada. Não sei a idade dele. Provavelmente já com uma certa idade, porque se o pai morreu com 130, ele, com certeza que ele tinha mais de 60, 70 por aí. E Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e disse-lhes, devia ter uma banquinha ali, assim diz o Senhor, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Sabe? Foram infiel. Portanto, não prosperareis, porque deixaste ao Senhor, também Ele vos deixará. Você acha que esse Senhor aqui mudou de ideia, mudou de cara, só porque o Senhor Jesus Cristo veio morrer na cruz? É aqui que está a cilada. As pessoas acham que o Senhor mudou, que o Senhor Deus do Velho Testamento mudou de cara, mudou de comportamento, mudou de caráter, mudou de persona, só porque teve o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz. Aqui que está. Gente incrédula e pecadora passa isso, e muita gente acredita nessa sem-vergonhice, nesta vigarice bíblica, achando que o Senhor mudou. Se a própria palavra que fala assim, eu, o Senhor, não mudo. Então a pessoa, ela é pecadora, ela tem tendência a pecar, ela é pecadora, então ela passa para outras pessoas que o Senhor mudou. Só porque tem as cartinhas lá de Tiago, de Paulo, de Pedro, de Judas, de Filipe, de Timóteo, sabe? Então o cara acha que o Senhor mudou. Deixaste ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei. O rei mandou apedrejar Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, aquele que governou, que o guiou e foi e prosperou no tempo do profeta Joiada. Isso aqui é exemplo de um cara, de um vagabundo filha da puta. Um cara, isso aqui é que é ingratidão. Isso aqui é que é ingratidão. Isso aqui, velho, um cara desse, ele não presta. Porque ele viu o lado bom da coisa, ele prosperou no lado bom da coisa, ele viu o lado bom da moeda, ele prosperou pelo lado bom da moeda, ele viu, ele desfrutou, e aí ele virou a casaca. Passou para o lado terrível da força. Para o que nem diz lá o filme lá, Star Wars, passou para o lado ruim da força. Esse Joiás. E aí ele mandou apedrejar o filho daquele cara que o coroou rei. Foi ungido por Joiada, ungiu Joás como rei. Trabalhou para ele, o guiou, botou no bom caminho, e o vagabundo depois virou a casaca e mandou apedrejar o filho do homem de Deus. Isso aqui é um exemplo de se como não fazer. É para isso que está escrito isso aqui. Porque se você andar na retidão e fizer bem, e andar no caminho da lei do Senhor, acontece o bem. Mas se você não fizer, mudar a casaca, olha o que acontece aqui. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei Joás, no pátio da casa do Senhor, dentro do pátio da casa. Não respeitaram nem a casa do Senhor, que não ia mudar muita coisa. Ia continuar sendo a mesma sacanagem. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai, Joiada, lhe fizeram. Seu pai aqui é no sentido de seu tutor, seu guia, que o criou desde criança. Que esse Joás aqui, como eu já acabei de falar aqui, o vagabundo, ele entrou no túnel com 7 anos, ele saiu, ele escapou de uma chacina que toda a família dele foi morta. E aí o Joás pegou e escondeu ele, cuidou dele, coroou ele rei, ele reinou
fez o bem e o vagabundo fez isso aqui. É gente da pior espécie. Sabe? Um tranqueira, um infiel, um Judas da vida. Assim o rei Joiadas não se lembrou da beneficência que seu pai Joiada lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. E o sentenciou a ele. Aqui está o juízo de Deus sobre Joás. E sucedeu no decurso de um ano, que o exército da Síria subiu contra ele, o Senhor. Aqui outra coisa que os pecadores recebessem, muita gente se lasca. Eles atribuem tudo ao inimigo. Não, acontece o seguinte: ou o Senhor permite que o inimigo faça, ou o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele manda o inimigo ir contra o próprio povo dele e ferrar com tudo. Sabe? Então, quando o capeta, ou ele permite que o capeta cirande, ou ele manda o capeta cirandar. Dizer assim, vai lá e... Ah, senhor, mas não, vai lá e pronto. Não tem esse negócio de duas vezes, não. Vai lá e pronto. E aqui o Senhor mandou o exército do rei da Síria. Síria, aquele país lá, agora que você vê, que você escuta aí na televisão. Síria, do Haddad lá. Então, Síria e Israel sempre foram inimigos desde criança. Desde existente. Então, aí o Senhor mandou o exército do rei da Síria subir contra Joiás e contra a terra de Judá e Jerusalém. E subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentro do povo a todos os príncipes do povo. Sabe aqueles príncipes vagabundos que aconselharam Joás a desviar do Senhor? Tá, todo aquele foi passado na espada. Um ano depois, foram passados na espada. E todo o seu despojo, ou seja, todo o seu despojo, gado, casa, dinheiro, roupa, tudo. Os tesouros da casa do rei, do reino, tudo. E todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Então o rei de Damasco, o rei da Síria, veio e levou tudo. Destruiu o rei e levou tudo embora. Coroa, joias, pedras preciosas, ovelha, gado, camelo, tudo que tinha de valor. E foi para Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens. Contudo, o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão. O exército de Joás era grande, de Jerusalém e de Judá era grande. E aí, mas aí não tem boquinha, meu amigo. Então, olha, você pecou, o sujeito pecou, transgrediu o mandamento, fez sacanagem. No tempo da destruição, meu amigo, não interessa quanto você tem na conta do banco. Se você tem seguro do carro, se você tem plano de saúde Unimed ou de outros planos de saúde aí do bom e do melhor, você tem dinheiro no banco, você tem casa de aluguel, você tem sítio, você tem patrimônio para fazer dinheiro. Não interessa, no tempo do Tei de Eclesiastes, no tempo de dar certas contas, você está lascado. Não tem blá, não tem oraçãozinha, não tem. Você pode fazer o seu ninho lá no cume do monte, lá no inferno, onde você for. Não interessa, no tempo da calamidade, se você pecou, fez sacanagem, você vai se lascar. Foi assim hoje e eternamente. Não interessa. Enquanto existir o sol, é assim que funciona. Não tem esse negócio, não tem escape. Fez sacanagem, pecou. Foi um desgraçado, já era. Porque ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos contra Joás. O juízo contra Joás veio. Não demorou pouco. Para uns demora pouco, para uns demora mais, não interessa. Mas que vai vir, vai. Foi um pecador, desgraçado, mentiroso, demagogo, soberbo, presunçoso, foi contencioso, exibicionista, prepotente, todo poderoso, sabe? Os todo poderosos que tem por aí, vossos capeta em Cristo, sabe? Foi pecador, corrupto, sabe?
vai se lascar tudo. Hipócrita. No tempo determinado, meu filho, o Senhor manda um castigo. Você pode ter amigo, parente, família, ser o que for perante a sociedade, não interessa. No tempo da desgraça, é desgraça. No tempo de morte, é morte. Feriu a espada, será ferida a espada. No tempo do cativeiro, vai para o cativeiro. Se é para a morte, vai para a morte. Não tem escape. Chegou no tempo de acertar as contas, meu amigo. O que você fez, suas más obras, fez o que é mal perante o Senhor, no tempo determinado, você está lascado. Pau no seu rabo. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram em grandes enfermidades. Se ele for ferido a lança, ou a espada, ou tomou uns tepelecos na cara, ou foi espancado, ou sei lá o quê, isso aqui deixaram ele lá arrasado. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. Então os servos do Joás o mataram, para se vingar do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama. Vieram com uns punhalzinhos, e cravaram ele na cama. E morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não sepultaram no lugar do sepulcro dos reis. Joiada foi sepultado no sepulcro do rei, foi sepultado como rei. Joiás, não, foi sepultado em outro lugar qualquer. Estes, pois, são os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sirete, a Moabita. Amon e Moabe, sempre no meio do povo de Israel. Amon e Joabe. E quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se me pôs, e o estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito na história dos livros dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então Joás no tempo do sacerdote Joiada, é o exemplo a ser seguido. É o sacerdote Joiada. É o sacerdote Joiada, homem de Deus, homem perito na lei do Senhor. Houve outros reis, tipo o rei Urias. O rei Urias também, no princípio, ele também reinou bem, prosperou, ficou rico, foi um reino maravilhoso no princípio. Depois ele inchou o coração, ficou soberbo, presunçoso, prepotente, se rebelou, se insurgiu, o ego inflou. E aí ele foi fazer uma coisa que não devia fazer, que era entrar no santuário dos santuários, e foi lá achando que podia queimar seu incensinho. E aí, quando ele saiu leproso. Por quê? Porque se mete onde não é para se meter. Acha que pode tudo. E ser humano nenhum pode tudo, ou pode nada. Não vai passar a luz, não vai cruzar a luz, a linha vermelha, né? Então, isso aqui ficou para exemplo das pessoas que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor e se deram bem. E das pessoas que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se deram mal. Isso aqui fica para exemplos, como disse o apóstolo Paulo, exemplos tirados do Velho Testamento, exemplos para ensino. E aqui eu só peguei um copo de água desse poço aqui. Isso aqui foi só uma caneca de água. Porque se você for pegar os exemplos que o apóstolo Paulo lá tirou, e ali ele só botou as manchetes. Ali, cada coisa daquela lá, se você vir no Velho Testamento, você pega muito ensino. Isso aqui é um poço de águas profundas. Sabe? Isso aqui você tira um balde de água profunda e aí pega uma caneca e bebe. E você saboreia a água. Isso aqui é exemplo. E aqui eu só peguei uma canequinha. Desse mesmo aqui, você pode pegar aqui, por exemplo, sacerdote Joiada.
ele governou um rei. Sabe quantos problemas tem no reino? Tem dentro quantos problemas tem no reino? De lá CC besta contra CC besta, disputando lá um pedaço de terra, lá a cerca do outro passou para o terreno do outro, lá um boi do outro entrou na roça do outro, aí entendeu quantos problemas tem no reino? Intriga por herança, intriga por terra, intriga por casamento, por filho, filha, sabe? Intriga familiar, entendeu? Do reino, intriga do reino, o rico brigando contra outro rico lá por causa de alguma coisa, compra e venda, negócio mal feito, ou até assassinato. Sabe quando o Senhor Jesus, o pessoal ia lá com o Senhor Jesus pedir para ele resolver uma causa? Que até o Senhor Jesus uma vez ficou bravo com o cara lá, porque o cara lá pediu para ele resolver uma causa familiar, e ele falou, para quem te botou, quem disse que eu estou aqui para julgar a causa de você? Então o sacerdote Joiada, ele resolvia todas essas questões do reino, de idolatria, sabe? Todas essas questões familiares, questões financeiras. Então tudo aqui o sacerdote Joiada, mas ele era perito na lei do Senhor, sabe? Então a palavra dele era poderosa, porque ele era justo. Então, se você fosse no sacerdote Joiada e dissesse, aconteceu isso e isso, ele inquiria as testemunhas, ele sabia quem estava errado e dava a sentença e vai embora, cala a boca. Porque ele fazia justiça. Sabe? Então, várias questões, vários problemas no reino. E o sacerdote resolvia tudo isso aqui. Porque, como disse o rei Salomão, a sabedoria é excelente para dirigir. Não é buscar merda de palavra. Sabe, merdinha de palavra? Não, meu amigo. Você tem a sabedoria, conhecimento, sabedoria e inteligência, prudência, equidade, bom senso, bom siso, juízo, perito na lei do Senhor, perito nas visões de Deus, entendido nas visões de Deus. Sabe, conhece a lei, conhece a misericórdia, conhece a fé, conhece o perdão, conhece a tolerância, conhece a equidade. Você julga a causa facilmente, você governa com essas coisas, você governa uma empresa, governa um território, você reina bem com isso, você governa uma empresa com isso, você governa a sua casa com isso, você sabe conversar com a sua mulher com isso, você sabe educar seus filhos com isso, você sabe dar uma bronca em alguém com isso, você sabe conversar com seus colegas de trabalho com isso. Você é um cara iluminado. Não é ficar buscando merda de palavra não, Zé Mané. Pegou a visão aqui? Até mais.